A família não se importou quando o neto jogou água quente na avó. É apenas uma criança, eles disseram. A avó, cansada de ser menosprezada, decidiu sair da casa sem avisar ninguém. Mas o que eles não sabiam é que ela levava um bilhete milionário. Olá, seja bem-vindo. Curta, se inscreva e ative as notificações. Carolina tinha 67 anos e vivia numa casa sempre cheia de vozes, passos apressados e pedidos que pareciam nunca ter fim. Naquele dia específico, estava acontecendo a festa de aniversário de 6 anos do seu neto, Nilo. A casa estava lotada de crianças correndo, espalhando papéis de presente pelo chão, enquanto soltavam gritinhos de entusiasmo. O ambiente transbordava um cheiro doce de glacê de manteiga, misturado à música pop que tocava em volume alto e ao som de passos rápidos pela sala. Vitória, a filha de Carolina, era mãe de Nilo. Casada com Murilo, ela tentava acompanhar a agitação do menino. Nilo, por sua vez, estava no centro da sala vestido com uma fantasia de cavaleiro, comprada no supermercado da esquina. Ele brandia uma espada de plástico como se tivesse acabado de voltar de uma grande batalha medieval, cheio de orgulho por ser o aniversariante. Enquanto isso, Roberto, marido de Carolina e avô de Nilo, estava afundado no sofá, balançando um brinquedo na frente do neto para provocar risadas, fazendo barulhos engraçados de whoosh e roar. A cozinha era o território de Carolina. Estava separada da sala por uma porta grossa de madeira. E o som da bagunça familiar chegava abafado, trazendo apenas risadas e gritaria sem nitidez. Lá dentro, sobre o fogão, panelas ferviam e soltavam fumaça. Carolina se movimentava de um lado para outro para cortar, refogar, mexer e conferir o forno. Ela não parava, inclinava-se para espiar o ponto de algum assado, checava uma massa, verificava o molho que borbulhava. Tudo isso enquanto tentava conter uma leve ansiedade que insistia em latejar dentro dela. Vitória apareceu na porta para lembrar. Mãe, não esqueça do pudim de baunilha que o Nilo tanto ama. E logo em seguida ainda fez um pedido adicional. Trouxe soja de Cuiabá, será que dá para pôr naquele feijão com carne que você faz? Faz tanto tempo que não como. Depois, como se não bastasse, pediu uma torta de frango, elogiando a de Carolina como a melhor de todas. Carolina retribuiu com um sorriso que por fora parecia genuíno, mas por dentro tinha um vazio. Sentia-se desgastada só de pensar na quantidade de pratos pedidos, pois cada um exigia cuidado e horas de preparo. Não era um simples jantar, era quase uma prova de resistência. Ela ainda tentou pedir ajuda a Roberto, chamando-o para lavar um pedaço de carne. Roberto, por favor, pode vir me ajudar com essa peça? Preciso limpá-la e estou atolada de coisas. Mas não ouviu resposta, apenas o barulho constante da festa. Tentou de novo, sem sucesso, e então desistiu, resignada. Respirou fundo, ajeitou as mangas da roupa e voltou ao trabalho. 3 horas depois, a cozinha estava um caos. Óleo respingado no chão, panelas e frigideiras empilhadas na pia, e as mãos de Carolina estavam avermelhadas de tanto cortar e lavar ingredientes. Sua coluna doía, como se não pudesse mais se endireitar completamente. Antes de chamar todo mundo para a mesa, Carolina suspirou e se preparou para dar uma notícia que vinha guardando com alguma empolgação. De manhã, ela havia comprado um bilhete de raspadinha de R$ 2 no posto de gasolina só por brincadeira, para ver se a sorte aparecia no aniversário de Nilo. Enquanto o ensopado cozinhava, encostada na bancada, ela raspou o bilhete. R$ 10.000. Conferiu e reconferiu várias vezes no site da loteria, temendo ser erro de impressão. Mas não, era real. R$ 10.000 ganhos num pedaço simples de papel. Ela sentiu ali um lampejo de esperança, uma vontade de partilhar aquele ganho, imaginar compras para Nilo, ou algum pequeno luxo para ela mesma. Talvez esse prêmio simbolizasse um recomeço, um sinal de que não precisava continuar vivendo da mesma forma de sempre. Decidira contar a todos durante o jantar, fazendo um momento surpresa. Porém, pouco antes de sair da cozinha, Nilo entrou às pressas, insatisfeito e de cara amarrada. Você não trouxe o bolo para a sala, eu não quero mais a sua comida.
Sem dar tempo a Carolina de se explicar, ele pegou um copo cheio de refrigerante e atirou o líquido, que a atingiu em cheio no peito. O susto a fez recuar e esbarrar no armário. O copo escorregou, caiu no chão e se partiu em fragmentos. O refrigerante gelado escorria pela camisa de Carolina, que ficou paralisada por um instante. Do outro lado, na sala, só se ouvia a voz de Roberto. Ele é só uma criança, não faça escândalo. Nenhuma alma se levantou para checar se Carolina estava machucada ou para ajudar na limpeza. Continuavam comendo bolo, mexendo no celular, agindo como se ela nem existisse. Foi nesse instante que algo dentro dela se rompeu. Aquela sensação de ser invisível, de ver toda a energia dela ser menosprezada, culminou numa dor profunda, mas estranhamente serena. Ela limpou-se como pôde, tentando recompor a expressão. Decidiu que ainda assim faria o anúncio da loteria. Talvez fosse seu último esforço para ganhar alguma atenção genuína. Então, pegou a travessa com o último prato que preparara, ajeitou o avental, pôs o sorriso que estava acostumada a fingir e seguiu rumo à mesa de jantar. Mas assim que se aproximou, ela viu alguém que não esperava. Dália, uma antiga paixão de escola de Roberto, que décadas atrás despertara nele forte admiração. Carolina sabia, pois lembrava dos bilhetes, dos desenhos e das juras que Roberto fazia a essa garota no tempo de juventude. Há pouco tempo, a esposa de um conhecido falecera, e Carolina vira nos obituários que o marido de Dália havia morrido também. Agora, Dália estava ali, sentada ao lado de Roberto, com intimidade evidente. Ela, toda arrumada, olhou para Carolina e sorriu. Oi, Carolina, como se sempre tivesse frequentado aquela casa. Carolina mal conseguiu responder antes que Roberto, sem cerimônias, ordenasse que ela servisse a comida. Não houve "como você está? Tudo bem?" ou "obrigado pelas horas de cozimento." Só uma hostilidade que transparecia até na forma como ele partia as costelas para Dália, oferecendo-as com o cuidado que há anos Carolina não via nele. Ele ainda fez uma piada amarga, dizendo: "Ela não é boa em muita coisa, mas tenho que admitir que cozinha bem." Depois Nilo começou a gritar com Carolina. Disse que a avó estava escondida na cozinha comendo sozinha e não o deixara participar, o que era uma mentira. Ele, obviamente, queria atenção e, pelo visto, aprendera que culpar a avó rendia risadas e validava sua própria importância diante dos pais e dos adultos convidados. Carolina tentou negar com delicadeza, explicando que estava atolada de preparos. Mas Roberto explodiu, defendendo o neto. "Você está discutindo com uma criança de 6 anos? Mesmo?" E as outras pessoas na mesa concordaram com esse tom de reprovação. Vitória apenas deu um tapinha nas costas de Nilo, sem qualquer empatia para com a mãe. Nilo, percebendo que seria apoiado, começou a forçar um choro. Correu para o colo de Dália, que o acolheu e disse docemente: "Não fique assim, querido, a vovó Dália está aqui." Com um pequeno sorriso de triunfo nos lábios, ela olhou para Carolina como se estivesse ocupando aquele lugar de direito. Carolina ficou paralisada. Viu no olhar de cada um a indiferença. Sentiu que não tinha voz, que era uma estranha dentro da própria casa. Quando tentou se defender, a única reação que recebeu foi desprezo. Nilo chegou ao ponto de dizer: "Não quero mais a vovó, quero a vovó Dália." E Vitória o apoiou, afirmando que não queria que Carolina atrapalhasse o aniversário. Murilo, sempre frio, comentou que estavam ali para festejar e não para presenciar um drama. Foi nesse ponto que Carolina, com a voz finalmente firme, anunciou: "Eu quero o divórcio." Um silêncio se instalou na sala, como se alguém tivesse desligado o som abruptamente. Roberto deu uma risada cínica. "Carolina, você tem 67 anos. Acha que ainda é jovem para esse tipo de coisa? As pessoas vão rir." Ele debochou, insinuando que ninguém levaria aquilo a sério. Mas Carolina não recuou. Viu a forma como ele tocava no braço de Dália e disse: "Se vocês não têm vergonha, por que eu teria?" Ele se levantou, exaltado, disse que não ia discutir em pleno aniversário de Nilo. Vitória e Murilo ficaram indignados com a mãe, exigindo que ela não estragasse a comemoração do filho. Mas para Carolina, aquele momento era a prova de que não tinha nada a perder. Ninguém a apoiou.
Decidiu então recolher suas coisas e sair. Mas, quando se dirigiu à porta, Nilo correu atrás dela com um copo de chocolate quente que Dália lhe entregara. Num tropeço, o líquido caiu todo sobre o peito de Carolina, quase fervendo. Ela caiu no chão, chocada pela queimadura, e Nilo também escorregou. Começou a chorar, acusando a avó de tê-lo empurrado. Vitória, ao invés de se preocupar com a dor de Carolina, gritou: "Está vendo, mãe? Agora Nilo está machucado!" E Murilo insinuou que Carolina estava fazendo drama. Assim, pela última vez, Carolina olhou para todos, nenhum olhar de solidariedade. Levantou-se, sentindo a queimadura latejar, viu a taça de vinho de Roberto estourar contra a mesa, manchando a toalha, e ouviu as últimas ofensas. Então ela simplesmente virou as costas. Naquele segundo, não havia mais laços que a prendessem. Jogou no ar, em voz firme: "Vocês que fiquem com essa casa. Eu estou indo embora e não volto." E saiu pela porta da frente sob o olhar atônito de todos. A ventania fria da rua a envolveu, mas, paradoxalmente, ela nunca se sentira tão lúcida e decidida. Carolina caminhou até a calçada, o peito ardendo pela queimadura e pela humilhação. Precisava ir a um hospital, pois o líquido estava quente e a roupa grudava em sua pele. Chamou um carro de aplicativo, entrou e, durante o trajeto, encostou a cabeça no vidro, sentindo uma mistura de dor física e alívio por finalmente ter se libertado daquela vida. Não havia choro. Parecia que todas as lágrimas tinham secado. O motorista percebeu o desconforto, mas ela apenas pediu que a deixasse na emergência mais próxima. No hospital, a enfermeira viu que a queimadura não era banal. Enquanto cuidavam de Carolina, perguntaram se ela queria ligar para alguém. "Não tenho ninguém para ligar", respondeu ela, com um pequeno sorriso triste. Deitada na maca enquanto recebia os curativos, Carolina teve a impressão de que estava retirando não só os resíduos de chocolate, mas também uma crosta de mágoas acumuladas por décadas. A dor forte do medicamento e da limpeza lembrava que, para cicatrizar, era preciso passar por aquele ardor. Ao sair do hospital, ainda com curativos e recomendações de repouso, ela decidiu que não voltaria para casa. Já tinha em mente o que fazer. Iria a um hotel simples, que ficasse próximo da região central. Pegou um táxi e, ao chegar, pagou a diária de R$ 138 sem hesitar. Antes, se Roberto estivesse junto, reclamaria do gasto, perguntando por que ela precisaria de um quarto caro. Mas agora, livre, Carolina deitou-se naquela cama macia, com lençóis limpos e cheirando a conforto. Sentiu que, pela primeira vez em muito tempo, estava de fato descansando. Na manhã seguinte, acordou sobressaltada com o barulho do celular. Várias chamadas perdidas de Vitória. Mensagens de Roberto pedindo explicações, perguntando onde ela estava e exigindo que voltasse para casa para limpar a bagunça deixada no jantar. Em outra época, Carolina teria sentido medo, talvez corrido de volta, mas agora não. Lembrou-se de que, além da queimação física, havia outra ferida. A humilhação de ter sido substituída na frente de todos, sem que ninguém levantasse a voz para defendê-la. Então respirou fundo, não retornou ligação alguma e foi até o site do tribunal, na comarca local. Resolveu dar entrada no processo de divórcio. Descobriu que havia um período de espera de 28 dias para a finalização, mas que assim que entrasse com os papéis, iniciaria aquela contagem regressiva. Não queria adiar mais. Nos dias seguintes, Carolina se moveu rapidamente. Alugou um pequeno apartamento na área central da cidade, longe da velha casa. Pagou adiantado o primeiro mês com as economias que tinha guardadas aos poucos, e que por tantas vezes foram questionadas pela família, que não entendia por que ela brigava por cada centavo nas compras. Instalou-se ali com uma mala de roupas, algumas fotos pessoais e, principalmente, o bilhete da loteria que valia R$ 10.000. Sentia-se grata por esse golpe de sorte inesperado que a fazia acreditar num sopro de esperança. A única concessão que fez foi enviar para Roberto a notificação legal, informando sobre a intenção de divórcio. Ele respondeu com fúria, em mensagens de áudio,
dizendo que ela era louca e que estava se humilhando publicamente aos 67 anos. "Ninguém vai te querer, Carolina. Você não tem mais idade para começar nada", ele vociferou. Mas ela não se abalou. Para ela, ficar sozinha seria infinitamente mais pacífico do que continuar naquele ciclo de menosprezo. Não demorou muito para as redes sociais começarem a explodir com a nova história de amor de Roberto e Dália. Fotos circulavam com legendas como: "Amor de juventude renasce após décadas de separação. Segundas chances acontecem mesmo", enquanto ambos apareciam sorridentes, cozinhando juntos na cozinha que um dia fora de Carolina. Aparentemente, Roberto estava aproveitando a fama temporária de romântico tardio, e Dália era vista como a mulher que devolveu luz à vida dele. Vídeos deles preparando ensopado, usando trilhas sonoras suaves, espalhavam-se em grupos de Facebook e TikTok de pessoas na terceira idade que acreditavam em recomeços românticos. Muitos aplaudiam o casal, chamando-os de inspiração. Simultaneamente, Vitória postou um vídeo fazendo acusações sutis contra a mãe. Em tom delicado, ela dizia que Carolina tinha mudanças de humor e que naquele dia de festa havia gritado com Nilo e o feito chorar. Nilo aparecia ao fundo, confirmando que a avó tinha sido má e que preferia a companhia de vovó Dália. A internet, sedenta de dramas, começou a pintar Carolina como uma vilã, a mulher amargurada que impedia o final feliz do marido e da nova companheira. Surgiram até vídeos antigos de uma vez que Carolina discutira com um caixa no supermercado por causa de preço errado, o que, fora de contexto, passou a ilustrar que ela era ranzinza e agressiva. Diante dessa avalanche de opiniões distorcidas, Carolina sentiu-se acuada num primeiro momento. Mas em vez de se deixar afundar, fez algo inédito. Pegou o celular e gravou um vídeo curto, sem filtro, sem música, contando a sua versão. Disse que estava há décadas cuidando daquela família, que se sentia ignorada e que no dia do aniversário foi atingida por refrigerante e depois sofreu uma queimadura. Mostrou o curativo e os registros do hospital, provando que era ela quem terminara a ferida. Postou com um título direto, mencionando o nome de Roberto, para garantir que as pessoas que seguissem a história de amor dele encontrassem também o depoimento dela. Numa hora, recebeu milhares de visualizações. Comentários de apoio surgiram. "Ninguém merece passar por isso. Te admiro por ter coragem de recomeçar agora. Eles estão te apagando da história, mas a verdade aparece." Claro, muitos ataques também vieram, mas Carolina manteve a calma. Postou mais detalhes, fotos das panelas que cozinhara por horas, áudios do marido a xingando e prints das mensagens de Vitória. Explicou como fora tratada por Nilo. Embora não se orgulhasse de ter perdido a paciência, contou que foi um acúmulo de situações. Revelou inclusive que, por anos, fora ela quem sustentara parte significativa da casa, equilibrando orçamentos e economizando cada centavo enquanto Roberto se vangloriava de ser o provedor. Foi então que Roberto ligou outra vez, furioso. Exigia que Carolina removesse os vídeos, pois a reputação dele estava em jogo. Dália, que parecia tão segura, também entrou em contato, tentando um tom de piedade. "Carolina, eu não quis fazer nada contra você, mas está ficando difícil suportar o ódio das pessoas." Carolina, sem se abalar, apenas respondeu: "Você escolheu essa história e agora vai ter que aguentar a repercussão." Nesse ínterim, o processo de divórcio seguia. Roberto não parava de mandar recados, ora ameaçando, ora tentando manipular Carolina para que voltasse, mas ela estava decidida. Tinha guardado todo o dinheiro que conseguiu reunir ao longo dos anos e principalmente o prêmio da raspadinha, que, somado a algumas economias, era suficiente para dar a ela uma segurança inicial. Morava sozinha no apartamento e foi descobrindo como era bom ter o próprio espaço, comer na hora que quisesse, preparar apenas uma refeição e sem a obrigação de agradar a todos. Em uma dessas noites, mexendo no celular, ela viu que seus posts continuavam repercutindo, mas que a tendência de apoiar Roberto e Dália caía. Ela também soube, por fonte indireta, que Nilo voltara a falar o nome da avó, perguntando se ela não ia visitá-lo. Vitória, por sua vez,
Estava cada vez mais hostil, perguntando por que Carolina não dividia o suposto prêmio em família. Carolina ignorava. Não via mais sentido em tentar ganhar o afeto de quem a descartou tão facilmente. Numa postagem posterior, ela escreveu: "Passei anos sendo a pessoa invisível numa casa que ajudei a construir. Agora, invisível é algo que não vou mais ser." Roberto e Dália começaram a enfrentar problemas. Os vídeos românticos não traziam mais a mesma empolgação do público. Algumas pessoas sentiam pena de Carolina ou se enfureceram com o que parecia ser uma traição emocional descarada. O canal que eles mantinham perdeu patrocínios e os comentários ficaram tóxicos. Muitas vezes, os dois sequer atualizavam mais as redes, tentando evitar a chuva de críticas. Carolina, por sua vez, seguiu firme. A cada dia, aprendia um pouco sobre sua própria força. Procurou tutoriais na internet sobre como investir, sobre como viajar sozinha e lugares interessantes para a terceira idade que gostariam de recomeçar do zero. No fim de uma dessas sessões de pesquisa, viu um post que a emocionou. "Minha mãe começou do zero aos 62 e hoje vive muito melhor. Nunca é tarde." Aquilo a tocou. Pensou: por que não eu? Tenho o direito de ver as coisas que nunca vi, de viver por minha conta. Deu prosseguimento ao divórcio e, numa manhã, pegou o ônibus rumo ao cartório para assinar os últimos documentos. Antes de sair, olhou-se no espelho, ajeitou o curativo ainda cicatrizando no peito, colocou um casaco simples, mas que gostava, e disse para si mesma: "É a nova Carolina que vai nascer hoje." E saiu sentindo um misto de nervoso e liberdade. No dia da audiência final de divórcio, Carolina chegou ao fórum um pouco antes do horário marcado. Sentou-se no saguão observando as pessoas que entravam e saíam, alguns casais tensos, outros aliviados. Ela mesma sentia o coração bater forte, mas não estava insegura. Era uma sensação de finalmente pôr um ponto final em uma história longa e pesada. Pouco depois, Roberto apareceu com Dália. Ela estava de salto baixo, roupa impecável e parecia querer manter um ar de discrição. Roberto a segurava pela mão como se quisesse mostrar segurança, mas havia também um incômodo na expressão dele. Ao avistar Carolina, soltou um comentário sarcástico. "Ainda dá tempo de você parar com essa loucura." Carolina apenas sorriu de canto de boca. "Me sinto muito bem nessa minha loucura." A funcionária chamou os nomes. Entraram na sala. As assinaturas foram feitas diante do cartorário, sem grandes discussões. Em poucos minutos, estavam oficialmente divorciados, dependendo apenas do prazo de processamento. "Em até uma semana, vocês receberão a confirmação e estarão legalmente solteiros", explicou a funcionária. Roberto fez menção de dizer algo, mas se conteve. Dália olhava para os papéis, já impaciente para saber quando poderia se casar com ele. Pensava provavelmente que teria direito de ocupar totalmente o lugar que fora de Carolina por 40 anos. Na saída, Roberto, num tom de voz baixo e carregado de raiva, disse: "Se um dia se arrepender, não conte comigo." Carolina riu discretamente. "Não vai acontecer", respondeu sem precisar elevar o tom. Aquela calmaria a surpreendia. Ela já não se sentia mais com medo dele, nem ressentida. Era apenas a clareza de que a vida seguiria seu rumo, e pela primeira vez, no rumo que ela escolheria. No dia seguinte, chegou o e-mail confirmando a finalização do divórcio. No mesmo instante, Carolina decidiu que era hora de resgatar os R$ 10.000 da raspadinha. Pegou um trem até a cidade mais próxima que tinha um escritório da loteria do estado. O trajeto parecia a celebração de um rito de passagem. Olhava pela janela, via a paisagem mudar. Rios, pontes, campos, tudo correndo rapidamente, como se o mundo estivesse convidando-a a acompanhar esse dinamismo. Os edifícios altos e as luzes do centro urbano surgiam, indicando que um novo capítulo estava prestes a começar. Ao chegar ao escritório da loteria, enfrentou um pequeno procedimento burocrático, conferindo bilhete, identidade, assinando papéis. Recebeu o cheque. Tirou uma foto para o registro oficial. Uma repórter local, sabendo da história que circulava nas redes, perguntou se ela gostaria de dar uma entrevista,
porque seria inspirador ver alguém dessa idade encarando uma nova fase tão corajosamente. Carolina aceitou, dizendo algumas palavras simples. Eu passei a vida servindo outros. Agora quero servir a mim mesma e, se possível, ajudar quem precisa. Aprendi que não se deve viver na sombra de ninguém. Com isso, doou parte significativa. R$100.000 vieram depois, de outra fonte ou complementada por doações e apoios que ela acabou recebendo para uma instituição que auxilia mulheres em situação de violência doméstica e dependência financeira. Era o símbolo de que ela se importava com quem passava por algo semelhante e desejava oferecer caminhos. Depois livre, decidiu se permitir um gesto de autorrecompensa. Cortou o cabelo num salão moderno. Escolheu um tom de castanho acinzentado, com mechas que realçavam o rosto. Nunca antes gastara tanto com algo assim, pois, no passado, Roberto diria que era dinheiro jogado fora. Mas desta vez, ela sentiu prazer ao ver a transformação no espelho. A cabeleireira elogiou sua coragem de recomeçar, o que arrancou de Carolina um sorriso largo. Coragem ou cansaço de ser sempre a mesma? Ela respondeu bem-humorada. Depois atravessou a rua até uma boutique chique. Escolheu uma capa de chuva elegante e uma bolsa de grife. Sentia-se, de certa forma, até insegura, acostumada a nunca investir em si mesma. Mas, tocando o tecido fino, reparando nos detalhes, percebeu que era uma forma de celebrar a autonomia que lutara tanto para conquistar. Ao sair, abraçou as sacolas, sentindo o ar fresco no rosto. Era uma sensação de merecimento. Nas semanas seguintes, Carolina começou a planejar algo que jamais imaginara antes: viajar sozinha. Pesquisou pacotes, passagens, roteiros de excursão para a terceira idade. Queria ver lugares que só conhecia através de programas de TV ou relatos distantes como o Parque Nacional da Chapada Diamantina e Gramado, famoso pelo frio e paisagens serranas. Enquanto isso, instalou-se definitivamente num pequeno chalé alugado perto de um lago numa região mais tranquila. Pagou alguns meses adiantados, decorou o lugar ao seu gosto. Adotou um gato de rua que batizou de Chico, que pouco a pouco foi se acostumando a ela. Sentia paz ao perceber que toda noite o gato deitava à porta como se aguardasse. Foi inevitável que, nesse meio tempo, Vitória aparecesse para cobrar explicações. Mandou mensagens reclamando que Carolina não avisara sobre o dinheiro e que a família estava passando por dificuldades financeiras. Carolina, no entanto, recordou que nunca teve apoio quando realmente precisava. Sequer perguntaram se ela estava bem após a queimadura. Para ela, aquela súbita aparição de Vitória era movida apenas pelo interesse nos recursos da loteria. Então manteve-se firme. Bloqueou a filha nas redes sociais por um tempo, para evitar estresse desnecessário. Nilo, em uma ligação avulsa, disse algo como: "Eu tenho saudade, mas a mamãe falou que você não quer mais brincar comigo." Carolina, com a voz branda, respondeu: "Eu sempre vou te amar, Nilo, mas as coisas mudaram." Sentia dor ao dizer isso, mas também sabia que precisava se proteger de uma família que só a lembrava para tirar proveito. E Nilo, tão pequeno, já repetia acusações herdadas. Em contrapartida, as redes sociais de Roberto e Dália, outrora festejadas, viraram palco de cobranças. As pessoas questionavam por que Roberto humilhara Carolina. Alguns internautas, revoltados ao saber detalhes do sofrimento de Carolina, invadiam os comentários dos vídeos de culinária do casal, chamando-os de hipócritas. Em pouco tempo, o canal deles estagnou, perderam seguidores e patrocínios. Dália, que aparentava tanta segurança, sumiu das postagens. Rumores davam conta de que ela havia se mudado para a casa da irmã, pois o convívio com Roberto já não era tão harmonioso sem a narrativa de casal apaixonado que sustentava a fama virtual. Quando Carolina soube, limitou-se a um suspiro. Eles se merecem, pensou. Não havia mais dor, apenas a constatação de que aquela história não lhe dizia mais respeito. Ela passava as manhãs caminhando nas margens do lago, onde podia respirar o aroma das árvores, observando o reflexo das nuvens na água, sorvendo uma liberdade sem alarde. Às vezes,
comprava frutas orgânicas no mercadinho local sem precisar discutir por centavos, pois tinha condições de pagar. Mas mesmo assim, por costume, continuava atenta a promoções, não para agradar alguém, mas por respeito ao valor do próprio trabalho. De vez em quando recebia mensagens de estranhos que conheciam sua história. Mulheres na faixa dos 50, 60 ou até 70 anos, perguntando como ela encontrara força para largar tudo. Carolina respondia: quando você percebe que ficar dói mais do que ir embora, você vai. E se você não encontra apoio, cria o próprio caminho. Essa troca de experiências a motivava a criar até um grupo de apoio virtual, onde mulheres maduras pudessem se encorajar. Postou dicas de como lidar com burocracias de divórcio, como economizar dinheiro sem precisar da validação de ninguém e principalmente de como manter a autoestima. Chegou então o momento em que Carolina finalizou seus documentos de viagem para visitar a Chapada Diamantina. Pegou um avião, sozinha, coisa que nunca tinha feito. Afinal, sempre viajava de carro em família quando viajava. Sentiu um frio na barriga, achando que ia se perder no aeroporto, mas tudo correu bem. Na hora do check-in, uma funcionária reconheceu seu rosto das reportagens e disse: "A senhora é aquela que ganhou na loteria e doou parte para um abrigo feminino, não é? Que história linda!" Carolina sorriu, agradecida. Estava vivendo algo que nunca sonhara. Ser reconhecida não pela esposa submissa de alguém, mas pela própria narrativa de coragem. No Parque Nacional da Chapada Diamantina, contemplou as cachoeiras e formações rochosas, sentindo-se pequena diante da grandiosidade da natureza, mas ao mesmo tempo forte porque, pela primeira vez, tomava as rédeas da própria vida. Tirou dezenas de fotos, postou algumas com legendas otimistas, recebendo comentários carinhosos de gente que dizia se inspirar nela. Sentia que, aos poucos, transformava toda a dor vivida em algo que poderia ajudar outras pessoas. Depois da Chapada Diamantina, Carolina ainda realizou o sonho de conhecer Gramado, onde poderia desfrutar de clima frio, paisagens verdes e flores, quase como se fosse outro país dentro do Brasil. Agasalhada até o pescoço, saiu com um grupo de turistas numa madrugada gelada para ver a neblina nas serras. Quando os primeiros raios do dia refletiram na paisagem, ela chorou. Não era tristeza. Era a felicidade de saber que estava viva de verdade aos 67 anos, que abandonara uma casa repleta de indiferença para seguir um caminho que finalmente a preenchia. Ao retornar, comprou um cantinho definitivo perto de um lago tranquilo em outra região. Uma casinha modesta, mas aconchegante, com um jardim onde pôs flores. Lá, Chico, o gato, poderia caminhar sem pressa e ela teria paz para ler, cozinhar somente para si, ou até convidar novos amigos que fez em grupos de aposentados. Não precisava mais fazer banquetes para agradar a quem não reconhecia seu esforço. Certo dia, ao abrir o Instagram, viu mensagens de pessoas do país inteiro, algumas pedindo dicas de como sair de relacionamentos abusivos, outras elogiando sua coragem. Alguém escreveu: "A senhora é a prova de que nunca é tarde para se dar valor e viver seus sonhos." Em resposta, Carolina postou um vídeo curto, sorrindo com Chico no colo, dizendo: "Só digo uma coisa, enquanto há vida, há chance de recomeçar." A postagem explodiu em curtidas e compartilhamentos. Gente mais nova comentava que esperava ter metade da coragem dela. Gente mais velha dizia que se inspirava a sair de casamentos infelizes. Carolina ficava emocionada, pois nunca imaginara ter esse papel. Enquanto isso, notícias sobre Roberto e Dália surgiram de forma dispersa. Alguns boatos indicavam que eles haviam terminado, que a chama apaixonada não resistira à realidade do dia a dia. Sem o espetáculo público de vídeos e lives, não havia mais atrativos para Dália. Roberto teria voltado a uma rotina monótona e amarga. Certa vez, ele até telefonou para Carolina, soltando um discurso cheio de rodeios, dizendo que as coisas não tinham sido como ele planejou e que, talvez ainda houvesse algo entre eles. Carolina, com tranquilidade, respondeu: "Já passei do ponto de achar que preciso de você. Agora sou feliz sozinha." E encerrou a chamada, bloqueou de vez o número.
Vitória, por sua parte, continuava dividida entre a frustração e a curiosidade. Mandou mensagens para a mãe com um tom meio agressivo, meio arrependido, dizendo que Nilo sentia saudades. Entretanto, também insinuava que Carolina tinha a obrigação de ajudar financeiramente. Carolina decidiu que não iria mais se corroer de culpa. Ela amava o neto, mas não podia retornar a um ciclo de desrespeito e oportunismo. Passou a responder Vitória de modo curto e educado, sem se estender. Em determinado momento, Nilo gravou um vídeo para a avó, dizendo que amava e sentia falta dela. Carolina ficou mexida, mas ao mesmo tempo percebeu que a família não queria uma reconciliação sincera, apenas a parte boa dela, que era o dinheiro e o cuidado. Então, num ato de carinho, mandou um presente para Nilo, algo que sabia que ele gostava. Um livro infantil que incentivava sua imaginação e falava de respeito às pessoas mais velhas. Com um bilhete curto: "Vovó te ama e sempre vai estar aqui, mas vovó agora mora em outro lugar e é feliz assim." Deixou que fosse o tempo a mostrar se a relação poderia ser reconstruída no futuro, de forma mais saudável. Carolina passou a aproveitar as madrugadas para escrever suas memórias, transformando-as em reflexões curtas que postava numa página própria. Falava sobre como economizar num lar sem perder a dignidade, de como ela passara por anos de invisibilidade e aprendia, dia após dia, a ser a protagonista da própria história. Tinha uma comunidade virtual engajada, onde outras mulheres maduras partilhavam experiências. E ela se sentia útil e viva. Certo fim de tarde, saiu para caminhar às margens do lago. O sol se punha, criando faixas alaranjadas no céu. Chico a acompanhava, roçando nas suas pernas. Havia uma brisa suave que balançava as árvores. Parou um instante admirando aquela paisagem e pensou em como, até pouco tempo atrás, acreditava que não havia mais esperança, que estava velha demais para mudar. Mas ali, sob a luz quente do entardecer, percebia o quanto se transformara. Não era mais a esposa subjugada de Roberto, nem a mãe sempre disponível de Vitória, muito menos a avó que recebia refrigerante jogado no peito. Era apenas Carolina, uma mulher de 67 anos, vivendo a plenitude de poder andar com as próprias pernas, escolher para onde ir e a que horas comer ou dormir. A verdade é que, no fundo, ela sempre teve força, apenas aprendera a reprimi-la, preocupada em agradar. Foram décadas sonhando com pequenas migalhas de reconhecimento. Hoje, se desse conselhos a alguém, diria: nunca espere tanto tempo para escutar o que o seu coração sussurra. Ela se arrependeu de não ter feito isso antes, mas também sabia que era importante não julgar a si mesma pelo passado. A culpa não era só dela. Havia um contexto cultural, um marido controlador, uma filha que seguia o mesmo padrão. Porém, optar pela liberdade era algo que só ela poderia fazer. Algumas vezes ainda sentia pontadas de saudade, não de Roberto, mas de uma família que, em tese, deveria lhe dar amor e cuidado. Lembrava da menininha que Vitória fora, antes de se tornar uma adulta fria, e de como era segurar o pequeno Nilo nos braços. Contudo, compreendia que não se podia forçar laços sem respeito. Se algum dia quisessem construir um relacionamento autêntico, teriam de ser honestos, reconhecer erros e acolhê-la como pessoa com direitos e sentimentos. Um ano depois do divórcio, Carolina viajou novamente para Gramado em outra época do ano, agora com uma amiga que fizera no grupo online de mulheres que recomeçaram tarde. À beira das paisagens serranas, as duas riram juntas, tiraram fotos e conversaram sobre a força de se reinventar. Quando voltaram ao hotel, Carolina recebeu uma notificação no celular. Alguém marcara ela em um vídeo, uma entrevista antiga de Roberto e Dália dizendo-se a prova viva do amor que não morre. As reações do público eram diversas. Uns ainda idolatravam a narrativa, outros se solidarizavam com Carolina e criticavam a farsa romântica. Ela apenas riu, fechou o aplicativo e foi dormir. Aquilo não lhe tiraria mais o sono. Dias depois, já em casa, continuou a rotina de colher flores para o vaso da cozinha, esquentar água para um chá e alimentar Chico, que agora estava tão acostumado ao aconchego que passava boa parte do dia dormindo nos tapetes.
Olhou pela janela e se sentiu em paz, sem qualquer sentimento de falta ou de obrigação. Tinha suas contas pagas, uma saúde suficiente para aproveitar o dia a dia, memórias que a fortaleciam e a perspectiva de continuar viajando quando desejasse. Assim, em vez de uma senhora idosa e amargurada, ela se tornara uma mulher de 67 anos, cheia de horizontes. Não sou refém da idade, repetia para si mesma. E percebeu que a liberdade maior não era apenas estar fora daquele casamento opressivo, era ter se livrado da necessidade de agradar e se justificar. Era não ter medo de que comentassem sobre a cor do seu cabelo, sobre quanto gastou numa bolsa ou sobre o quanto doava para a caridade. Era acordar e pensar em que delícia de café da manhã preparar só para si, sem ter a obrigação de servir mais ninguém. Nesse ponto, Carolina concluiu que ainda tinha muito a viver. Talvez fosse começar a pintar quadros, aprender um instrumento, conhecer novos lugares do Brasil ou só descobrir, dia após dia, as alegrias simples de ver o pôr do sol no lago. Cada momento era uma conquista, livre de vozes que a condenassem. Por isso, quando lembrava de Roberto, Vitória, Murilo, Nilo e Dália, não havia ódio, apenas a certeza de que deixara para trás um papel que não a definia mais. Havia superado as humilhações e transformado tudo em combustível para escrever uma história onde, enfim, ela era a protagonista. E assim, a jornada de Carolina, que começou num aniversário infantil caótico, passou por queimaduras, insultos e julgamentos, revelou-se uma extraordinária travessia de redescoberta. Ela jamais previu que, aos 67 anos, estaria assinando papéis de divórcio, ganhando na loteria, viajando sozinha e, de quebra, encontrando propósito ao inspirar outras pessoas. Mas a vida, surpreendentemente, se abria como um livro em branco no qual ela podia escrever, com todas as letras, o que realmente quisesse para o presente e o futuro.